irmãos, muito bem-vindos a mais um vídeo, né? E hoje, mais uma vez, um tema da Bíblia bastante interessante e às vezes os irmãos também têm algumas dúvidas, né, a respeito sobre a palavra do Senhor. Mas como eu disse, eu sempre falo nos vídeos, eu estou aqui para esclarecer e o que eu tenho, eu dou para vocês, eu divido com vocês. Então, qual é a grande pergunta para onde a gente vai quando a gente morre? A gente fica dormindo? Como que a gente vai? A gente vai para o paraíso? Como que é isso? E é muito interessante essa pergunta, porque muitas pessoas... Eu vi um vídeo no YouTube, achei a necessidade de fazer esse vídeo também, porque tinha uma mulher falando no YouTube que o inferno não existe e que quando a gente morre acabou, não tem para onde ir. E assim, eu fiquei assim meio escandalizado com essa questão, porque a Bíblia ela fala totalmente o contrário. E hoje eu quero compartilhar com vocês, sem mais delongas também, claro, um texto que é muito interessante na palavra do Senhor, que está no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, que é o próprio Jesus que fala, e é interessante que ele vem falando uma série de parábolas antes desse texto e até depois desse texto tem algumas parábolas, só que esse texto que ele fala não é uma parábola, é uma história verídica. E então daqui você pode tirar você cai por terra toda a questão essa de dizer que quando a gente morre a gente está dormindo e a gente fica, sabe, dormindo sem ter consciência e essas coisas assim. O texto é bem interessante e eu quero que vocês acompanhem comigo. Lucas 16, 19 em diante diz assim: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Vivia cheio de riqueza e tudo mais, né? Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me a Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto é muito interessante porque não é uma parábola, é o próprio Jesus falando. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O próprio Jesus, ele falou mais do inferno do que do céu, porque o inferno é uma coisa muito séria. Então, se você vive a vida da maneira que você quer, fazendo o que dá vontade de você, bebendo, se prostituindo, se drogando, uma vida longe da presença de Deus, o destino seu é a separação eterna de Deus. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para você. O engraçado é que a gente vê aqui esse homem rico,
ele não foi para o inferno porque ele era rico. Não. Ele foi porque ele viveu a vida inteira rodeado de bens e não queria saber de Deus. E logo o Lázaro, que ficava na porta dele, né, que desejava alimentar das migalhas que caíam na mesa dele, ele não sabia, não queria saber. Então ele não dava muita importância para o mendigo que estava na porta da casa dele. E o interessante é assim, que aqui diz assim, ó, que veio morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Aí você já vê a diferença. Que ele foi levado pelos anjos, pelo seio de Abraão, para o seio de Abraão, que hoje em dia a gente pode falar que é o paraíso, que é o céu. Eu quero falar a diferença entre seio de Abraão, Hades, inferno, lago de fogo, porque tem muita diferença. Isso eu vou passando nos próximos vídeos para vocês. Mas, e o rico foi sepultado. Isso você já vê a diferença aí, de quem tem uma vida com Deus e quem não tem. E olha aqui, é interessante. Não tem como uma pessoa estar dormindo, a alma da pessoa tem consciência. Tanto é que assim, ó, e ergando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, né? E clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me a Lázaro que molhe a ponta do dedo para que me refresque a língua. Um exemplo, se eu tivesse ali, eu ia pedir para me tirar daquele local. Você também, como você é uma pessoa inteligente, uma pessoa pensante, o que você ia fazer? Você ia pedir para tirar daquele local. Mas como ele tem consciência do que ele fez de mal e de errado na vida dele, ele pede o quê? Ele pede para molhar a ponta do dedo para refrescar a língua dele. Então você vê que uma pessoa tem a consciência que está no inferno, ela tem consciência assim, ela não está dormindo. E não só nesse capítulo, mas também no livro de Apocalipse, diz também que quando Jesus abre o sexto selo, se eu não me engano, eu tenho que olhar isso, que ele viu, o João viu as almas debaixo do altar que clamavam com grande voz, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue dos que vivem na terra? Então, como que tem uma pessoa dormindo tem poder de clamar? Não tem. A Bíblia diz assim, em Eclesiastes 12:7, que assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como que o deu. E a alma você vê que a alma ela tem um destino, ou é o céu ou é o inferno. Não tem outra questão. É só dois caminhos que tem. A alma vai para o céu ou vai para o inferno. Isso é muito sério. E interessante, no verso 26, além disso, entre nós, ó, presta atenção, tinha mais gente no paraíso, no seio de Abraão, e tinha mais gente no inferno também. Ó, e além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, que se os que quisessem passar daqui para vós, não poderia, nem os de lá passar para nós. Então, de passar daqui para vós, se fosse só uma pessoa que estivesse falando, e falasse, não, se eu quisesse passar daqui para ir onde está você, aí não seria no plural. E ele fala, tanto é que você vê que uma pessoa tem consciência que ela está no inferno, a alma ela tem consciência que ela está no inferno, que ele fala assim, ó, rogo-te, pois, que mandes a casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Como que uma pessoa que está dormindo vai se lembrar que tem pai, tem 5 irmãos, e fala assim para eles, ó, vai lá e fala para eles, dá testemunho para eles, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. E ele falou assim, não, tem Moisés e os profetas, né? A Bíblia Sagrada está aí, a lei está aí. E respondeu, não, pai Abraão, mas se alguém vier dentre os mortos, for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, disse, não, Moisés e os profetas tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Isso é interessante, que muita gente pensa assim que vai reencarnar e essas coisas assim, isso não é bíblico. A Bíblia diz assim que está ordenado aos filhos dos homens morrerem apenas uma vez e depois disso o juízo. Se eu não me engano é Hebreus 9:27, isso que tá.
Depois eu vou olhar, se eu tiver errado eu coloco a legendinha aí, mas eu creio que é isso mesmo. Então eu quero terminar o vídeo aqui, eu queria até falar mais e mais, mas é um versículo, um versículo muito esclarecedor esse trecho, não é uma parábola de Jesus. Então eu deixo aqui com vocês, e qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, alguma coisa que vocês não entendam, vocês deixem aí no comentário que eu respondo para vocês, belezinha? Ficam com Jesus e tchau, tchau.